Alô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. De onde você estiver, você está começando a assistir o nosso terceiro episódio da nossa série especial de Natal. Então nós vamos estar falando hoje sobre algo bastante interessante a respeito de datas, né? O porquê que aconteceu isso, porquê que foi usado. Eu tenho certeza que esse episódio vai tirar muitas dúvidas que muitos de nós temos, tá? Nós estamos aí no YouTube, estamos no Facebook, também estamos no Instagram. Não deixe de compartilhar, como eu já falei para vocês, já passamos dos 1.800 inscritos, tá bom? Então não deixe de compartilhar, não deixe de comentar. E se você ainda não é inscrito no canal, vai lá, né? Clica e seja inscrito para que você possa receber os nossos conteúdos. E também no ano de 2024, com certeza nós temos muitas novidades, né, para trazer vocês no Parabolando Podcast, e vamos continuar, né, com o livro de Apocalipse. Sim, e vamos entrar no capítulo 13. Mas hoje nós estamos aí no nosso terceiro capítulo, falando a respeito dessa época natalina do nascimento de Jesus. E está aqui, Alfredo, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Por você estar conosco, e com certeza hoje vai ser muito bom. E a pergunta que não se cala, né? Tá aí, Jesus nasceu em 25 de dezembro? É uma pergunta, não sei se você sabe disso, né? Se ele nasceu ou não nessa data, mas é sobre isso que nós vamos falar hoje. Tá bom, Fredo? Ok. Beleza? Seja bem-vindo mais uma vez e estamos juntos e Obrigado. vamos nesse nosso terceiro episódio de Natal. Ok, então vamos lá. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos que estiverem nos assistindo aí, têm nos acompanhado. Então, época de Natal, época de celebrar o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje, né, esse tema de hoje, Jesus nasceu em 25 de dezembro. Há uma grande disputa, às vezes confusão. Uns dizem que é um dia que era celebrado a deuses, que era dia de idolatria. Isso Deus do Sol, né? Deus do Sol, né? Do solstício. Outros dizem que era o dia do Saturnino. Sim. Para Saturno e tudo mais. Então, existem muitas coisas aí e nós gostaríamos de esclarecer, né, o dia em que Jesus nasceu. Ok. Né, que é a data muito difícil de se datar, né? Mas com alguns, como se fala? Analisando algumas passagens bíblicas de outros acontecimentos que aconteceu em relação a Isabel. Exatamente. Né, como é que fala? O decreto de Herodes. Isso, essas coisas todas, com certeza você consegue, não precisamente, que a palavra, normalmente, se você for ver, elas têm poucas citações, elas falam sobre o mês tal, Exato. O mês da festa tal, Exato. Essa época tal, época da colheita, época da adoração, época da oferta. Exato. Né, sempre se fala isso. Agora que falar o dia exatamente, dado até os calendários durante o decorrer da história, né? Quando Jesus nasceu era um calendário, um calendário que eu digo, o calendário 1, 2, 3 até dia 30 Exato. ou 31, né? A partir de 1500 e pouco nós entramos em outro calendário, já teve calendário, né, lunar, teve calendário juliano e hoje nós estamos no calendário gregoriano. Exatamente. Então tudo isso tem que ser, né? Tem que ser levado em conta. Festas móveis, como a Páscoa, um ano a festa de Páscoa é no mês de março, outra vez é no mês de abril. Exato. Então, quer dizer, mas espera aí, Jesus, as pessoas não sabem quando ele nasceu e também com a data certa quando morreu, qual é o dia exatamente. Exato, O dia da semana, sexta, o sábado, domingo é uma coisa, agora o dia número, né? É muito difícil, porque o calendário lunar ele move, né? Ele vai movendo. É o ciclo da lua, o mês lunar ele tem 28, 29 dias. Tá, ok. Não é 30 dias exatos, por isso que tem que fixar o calendário a cada uma quantidade de anos, né? Então, e também não tinha um registro. Muita gente pensa que Jesus nasceu no calendário gregoriano, né? Olha, que Jesus nasceu no dia tal de tal, foi lá no cartório, registrou. Certo. Não tinha isso, ele nasceu na manjedoura, né? Sim. Então, o que acontece? Mas, né, nós vamos pegar algumas passagens aqui para nos deixar mais claro a respeito disso. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, sim, nós temos aqui uma pista. Uma pista sobre isso, né? E aqui diz assim, no versículo 5 do capítulo 1 do Evangelho de São Lucas, diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Então, marque aí, turno de Abias. Sim. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias.
Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Então aqui vai anunciar o nascimento de João Batista, que Isabel, esposa de Zacarias, iria ficar grávida. Sim. Mas quando ele entra no templo, aparece um anjo para ele, vocês podem continuar a leitura, e diz para ele que Isabel iria ficar grávida, e ele diz, não, ela é estéril, nós já somos avançados de idade. Ele duvidou e ficou mudo, Zacarias. E Isabel concebeu. Então Isabel concebeu neste tempo, depois que ele sai de exercer o seu turno, o sacerdote entrava num turno para exercer o sacerdócio dele. É a minha vez, né? É a minha vez. Ficava, igual turno de vigia. Exatamente. Cada soldado vai viajar, vai vigiar, então de 4 horas. Exato. Né? E os sacerdotes era uma semana que eles ficavam. Entravam no sábado e sabiam no outro. Uma semana. O turno, então, do sacerdote, uma semana. Uma semana. Agora, dependendo do que era a ordem que ele era, isso foi dividido lá no livro de Crônicas, por Davi. Então nós vamos lá para entender. Lá no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 24, nós vamos ver que Davi ele divide os sacerdotes, eram 24 famílias. Ele divide essas 24 famílias para exercerem esses turnos, né, que entravam e ficavam lá no seu turno. Então, vou começar do versículo 1, onde diz assim: quanto aos filhos de Arão, foram eles divididos por seus turnos. Filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram, porque ofereceram fogo estranho. Lembra, né? Antes de seu pai, e não tiveram filhos. Eleazar e Itamar oficiavam como sacerdotes. Davi, com Zadok, dos filhos de Eleazar, e com Aimeleque, dos filhos de Itamar, os dividiu segundo os seus deveres, o seu ministério. Lembra que o Zacarias foi oferecer incenso? Cada um tinha um dever. E achou-se que eram mais os filhos de Eleazar entre os chefes de famílias do que os filhos de Itamar, quando os dividiram. Dos filhos de Eleazar, 16 chefes de família. Dos filhos de Itamar, 8. Aí são 24. Repartiram-lhes por sortes um como os outros, porque havia príncipes do santuário e príncipes de Deus, tanto dos filhos de Eleazar como dos filhos de Itamar. Semaías, o escrivão, filho de Natanael, levita, registrou-os na presença do rei, dos príncipes, dos sacerdotes Zadok, de Aimeleque, filho de Abiatar, e dos cabeças das famílias dos sacerdotes e dos levitas, sendo escolhidas as famílias por sorte, alternadamente, para Eleazar e para Itamar. Saiu a primeira sorte para Jeoiaribe, a segunda a Gedaías, a terceira a Harim, a quarta a Seurim, a quinta a Malquias, a sexta a Miamim, a sétima a Racós, a oitava a Abias. Da ordem de Abias, não sei. Então, Davi olha todos os filhos que sobraram de Arão. Um tinha 16 filhos, outros tinham 8. E ele divide esses turnos no templo para exercerem. Cada turno eram 24 sacerdotes. Então, cada turno exercia no templo 15 dias por ano. Ok? Então, cada 15 dias por ano, quer dizer, um ano tem 12 meses, 24 dividido por 12 na metade de um mês, daria 15 dias para cada turno. Então, o turno de Abias era a quarta ordem. Aliás, era a oitava ordem. A oitava ordem era no quarto mês. Porque 15 dias são 2, 15 dias 2, então vai dar o quarto mês. Mas o mês, que mês? Janeiro? Não. O mês começava ali em março, fevereiro, março, porque o calendário hebraico ele pega metade de um mês, metade do outro. Pega tantos dias de um mês, tantos dias de outro. Não é igual o nosso. O calendário hebraico ele começa no mês em que o povo sai do Egito. Então não se marca o dia janeiro, fevereiro, março. Aliás, eu vou falar sobre janeiro daqui a pouco. Então o que acontece? O março, se nós contarmos 4 meses, abril, maio, junho e julho, vai dar entre junho e julho, que é o mês de Tammuz, ou de Tamuz, no hebraico, que começa do dia 9 de junho e termina no dia 9 de julho. Que era o quarto mês. O quarto mês, você dividindo ele, vai dar, seriam 8 semanas, né? Vai dar o mês de Abias, mais ou menos no mês de junho ou julho. Foi quando o anjo apareceu para Zacarias, quando Isabel ficou grávida.
Ok. Então, se Isabel ficar grávida ali em julho, você conta 6 meses. Certo, vai dar março. Vai dar janeiro, né? Ok. Junho, julho, janeiro mais ou menos, não é? Sim. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, 6 meses, janeiro. Sim, que era a data que era a data que Maria... Foi lá que estava o encontro dela. Exatamente, olha só, quando o anjo, aqui no versículo 26 do capítulo 1 de Lucas, diz assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Sim. 6º mês qual? Sim. 6º mês... Desse calendário aí. De que Isabel estava grávida. Ok. Não é? E veja que o anjo fala para Maria: até a tua prima Isabel, que era estéril, está grávida, já está no 6º mês. Então, no 6º mês de Isabel, quando Isabel estava grávida, ou seja, janeiro, Maria foi visitada pelo anjo Gabriel e ficou grávida. Ok. Então, se Maria fica grávida em janeiro, Jesus nasce em setembro, outubro. Ok. Ele vai nascer ali por outubro. Sim. Então essa é a data mais ou menos que nós temos aqui por causa desse turno de Abias. Eu sei que existem 2 linhas dizendo que o turno de Abias pode ter mudado na época da volta do povo do cativeiro da Babilônia. Outra linha diz que continuou o mesmo, não é? Então, se levarmos em conta isso, Jesus nasce ali, setembro, outubro. Até por as questões climáticas também, porque eles estavam do lado de fora. E como eles estão no hemisfério, mesmo sendo um país chamado desértico, né? Mas naquela região, né? Em muitas regiões de Israel, principalmente lá no Monte Hermon, tem neve. Tem neve, tem. Então lá não é um local frio. Não é porque é deserto que é só calor sempre, né? Entendeu? Então, no caso, falando em relação a dezembro, então seria um mês muito difícil para... Não tanto apropriado, né? Para você ocorrer um nascimento do lado de fora, do lado de fora, é. Então, calculando-se aqui o turno de Abias, e Zacarias pertencia ao turno de Abias, que fazia o seu turno no mês de julho, e Isabel fica grávida, e depois de 6 meses o anjo visita Maria, e Maria fica grávida? Sim. Maria fica grávida em janeiro, Jesus nasce em outubro. Ok. Então, né? Ok, mas muito bem. Mas... E o dia 25 de dezembro, 25 de dezembro. Agora eu não estou entendendo mais nada. Agora nós vamos, né? Explica aí para nós. Muito bem. Então, por que nós celebramos dia 25 de dezembro? Muito bem. Nós sabemos que o dia 25 de dezembro, que não era chamado assim, dessa maneira, o dia 25 de dezembro era chamado o dia do solstício. Ele celebrava o solstício há 2 solstícios. Solstício é quando o sol atinge o seu ápice. Sim. Né? Então, ou no hemisfério norte ou no hemisfério sul. E aí chama o dia. E aí é o dia que as pessoas adoravam o sol. Okay. Essa adoração do sol, ela tem registros muito antigos, depois pós-dilúvico. Okay. Porque depois do dilúvio, muitos que eram descendentes de Noé e que não conheciam o plano de Deus e a aliança que Deus tinha feito, eles, com medo que a terra se enchesse de novo, adoravam o sol. Ok. Né? E então, quando o sol chegava no ápice, eles adoravam o sol. E isso veio se espalhando, veio vindo por muitos tempos. E no Império Romano, como haviam vários deuses, o sol era um dos que eles adoravam no dia 25 de dezembro. Ok. E o que acontece? Ano 312, mais ou menos ali. Depois de Cristo. Quando o Império Romano ainda era o Império Romano, Roma estava cativo ali, estava preso por um rei. E o Constantino, que era um soldado, era rei também. Sim. Vale a pena ler a vida de Constantino. Tem vários historiadores. Tem o Eusébio, tem o Sóstenes, tem o Sócrates. Tem vários historiadores que falam sobre a vida de Constantino. Vale a pena ler. Eusébio é o melhor de todos. E aí o que acontece? O Constantino vai para uma guerra para libertar Roma. E o Constantino tem uma visão. Sim. Ele vê uma cruz no céu. Sim. E ele vê as palavras: com este sinal você vencerá. Cruzada. Constantino pinta a cruz nos escudos do exército dele, põe banners com cruz. Não com águia, com cruz. Põe os banners com a cruz. Ok. E vai para lutar contra esse exército. Um exército difícil. Sim. O exército, quando veio contra Constantino e vai atravessar a ponte quebra e o exército dos cavaleiros cai na água. Sim. Constantino olha aquilo e Constantino vence. Sim. Constantino diz o seguinte: quem quiser seguir os seus deuses, sigam. Eu, de hoje em diante, me sou cristão. Uau.
E Constantino começou a ser evangelizado, inclusive por um camarada chamado Lactantius, que era professor do filho dele. Sim. E era cristão. Eusébio, que era historiador e cristão também, começa a evangelizar o Constantino, começa a ensinar. Constantino chama o concílio de Nicéia e fala: já que eu sou cristão, no que eu creio? Esse credo que professamos hoje, eu creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador. O credo da igreja, aquilo que nós cremos que todas as igrejas cristãs creem. Sim. Foi Constantino quem chamou esse concílio para dizer: nós temos que saber o que nós cremos. Okay. E foi só foram vários bispos, muitos bispos e pastores para esse concílio. Era chamado o concílio dos mutilados, porque todos tinham passado por tortura e estavam lá. Agora vamos ensinar o imperador. Então Constantino seria um precursor então do movimento cristão, seria um... Sim, que libertou e disse: de hoje em diante não se persegue mais os cristãos. Sim. E Constantino fez uma coisa engraçada, que muito dinheiro que era do império era doado às religiões pagãs, porque tinha os templos, tinha que ser mantidos. Sim. Constantino corta a doação. Uau. Para os pagãos. Sim. E aqueles templos pagãos acabam. Porque era mantido por dinheiro. E o cristianismo já tinha durado 300 anos só sendo perseguido e tomado coisa deles. Sim. Deus disse: não, esse negócio é de Deus, não é? Sim. E aí Constantino começa a fazer várias doações para a igreja nesse momento. Muito bem. Aí o que acontece? Dia 25, e agora? Eu sou imperador, dia 25 o império inteiro adora o sol. O que eu faço? Esse é o ponto. Aí Constantino chega e diz o seguinte, quando ele vai naquela grande celebração do sol, ele diz assim: nós adoramos o verdadeiro sol. Muito bem. Vamos abrir a Bíblia aqui no Evangelho de São Lucas. Sim. No capítulo 1 ainda, de São Lucas. No versículo 76, aqui é o cântico de Zacarias, depois que nasce João Batista. Olha o que diz Zacarias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Esse aqui é o João Batista. Porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimir dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, Jesus Cristo. Sim. Para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés. Ele é o sol da nossa esperança. O sol nascente das alturas, Jesus Cristo. O dia do sol, Constantino fala. Vamos adorar o verdadeiro agora. Vocês estão adorando só uma estrela. Sim, nós vamos adorar o sol, o verdadeiro criador do universo. E aí se prepara, se adora, neste dia se começa a adorar o sol nascente, que é Jesus Cristo, que vem do céu, como o sol nascendo, vem do céu, e alumia todos os homens para caminhar nos seus passos. Uau. Então esse é se nós não passamos por Constantino, nós ligamos o Natal direto ao paganismo. Sim. Mas se você não conhece a história, se você para em Constantino, você fala: não, peraí, que tem um negócio que... Constantino cumpriu o que o Zacarias tinha falado aqui. Sim. Não é? E aí eu até me lembro que quando eu era jovem, tinha 18 anos, eu tinha um amigo e muitas vezes, né, mudou-se o costume, hoje se celebra sempre o Natal num domingo que antecede o Natal, mas na minha época tinha que ser no dia. Se o Natal fosse na terça, era na terça, o que era o celebrado Natal. E tinha algumas igrejas que não celebravam o Natal, porque achavam que era um feriado pagão, mas celebravam o Ano Novo, né? E esse meu amigo olhava, muitos desses pessoal indo para vigília de Ano Novo, ele dizia para mim assim: olha lá, Alfredo, esse pessoal é um povo pagão mesmo, porque eles adoram o Deus do paganismo. Né? Ao invés de celebrar o Natal, eles celebram uma festa pagã. Por que ele dizia isso? Porque, irmãos, o Ano Novo nosso nem sempre foi em janeiro. Esse Ano Novo de janeiro, esse Ano Novo foi do calendário juliano, do ano 46 a.C. Ok. E o mês de janeiro, o pastor até deu uma aula aqui sobre isso, era um mês dedicado a Janus, o deus Janus. O deus Janus, ele tem duas faces, uma nova e uma velha. Então tudo que está acabando e recomeçando é o que acaba o velho e começa o novo, né? Então nós dizemos adeus ano velho, feliz ano novo, isso em comemoração a Janus. Então quando se começava um mês, se celebrava Janus, quando se começava algo novo, se adorava Janus, e quando se começava o ano, ele coloca o nome de janeiro para celebrar o deus Janus. Aí meu amigo dizia lá, estão celebrando o deus Janus, ao invés de celebrar o Natal, não é? Então o que acontece? Se nós pensarmos por esse modo, né, então você não pode celebrar o Ano Novo também, não é? Mas aí passa por Constantino, pela conversão do imperador.
que chega e diz o que Zacarias disse: o sol nascente está nascendo, nós vamos celebrar o dia do nascimento dele, não no dia, não adorando a estrela sol, mas adorando o sol nascente, que é Jesus Cristo. É por isso que nós celebramos o sol da justiça, nós celebramos Jesus Cristo, nós celebramos para o mundo e dizemos: Jesus nasceu. Amém. Ele nasceu em outubro, nasceu, e nós celebramos em dezembro por quê? Porque o sol nascente chegou. Pronto. Não importa a data. Não importa a data. A data, mas ele nasceu. E foi uma vitória do cristianismo sobre o paganismo. Porque 25 de dezembro hoje, quem se lembra que é o dia do sol? Sabe o que foi isso? Uma vitória. Dita aqui, o sol nascente. Hoje se fala, apesar de toda a distorção que tem no Natal, sim, já claro, não se lembra do Deus Sol. Eu sei, exatamente. Se lembra do Deus Jesus Cristo. E o que poderia estar sendo feito hoje é retornar isso, você tirando a essência que é o nascimento de Jesus, para se, né, tirando esse foco do nascimento de Jesus, se começa a colocar o foco em outras coisas, no caso. Em outras coisas. É por isso que nós queremos resgatar o verdadeiro sol nascente que veio para iluminar os nossos pés, que é Jesus Cristo. Então o sol bate o seu limite lá, está no ponto mais alto. Sim. Eu lembro. Sol a pino. O sol a pino. Então, eu lembro, a maior bênção da humanidade, a coisa maior que Deus fez foi enviar o seu Filho para que nós fôssemos salvos por Ele. Tá, então quer dizer que a partir dessa, né, do ano 300, né, depois de 300 e pouquinho, 312, né, então foi mudada, né? Até então não se era comemorado. Não, comemorava-se Deus Sol. Né? E o Natal já foi celebrado na igreja antiga, foi celebrado em março, já foi celebrado em maio, já foi celebrado em várias datas. Sim, tá, ok. Até que se fixou no dia 25 para celebrar Jesus Cristo, o sol nascente. Porque o pessoal diz, não, porque estamos se aproveitando de uma data, né? E estamos aproveitando uma data e estamos fazendo culto pagão. Lembrando que na semana passada, né, no nosso episódio passado, foi falado sobre isso, né? Uma imagem, ela só se torna um ídolo quando ela é adorada. Exato. Caso contrário, ela é uma imagem. É uma imagem. É uma imagem normal. Exato. Assim são os dias, né? Então, é uma peça, né? Então, se fôssemos celebrar, não celebraríamos aniversário, porque também é paganismo. Sim. Né? O Ano Novo, principalmente, que é a celebração aos anos. Sim. Né? Paganismo. Mas o Natal, né? O dia 25 de dezembro, é o dia em que nós celebramos isso aqui que o Zacarias disse. O sol da justiça que iria nos... E como esquecer, né? Do envio, né, de alguém que está lá escrito lá em João 3,16, o Senhor, né, Deus enviou o quê? O seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Então, essa vinda, quando é que ele chegou? Um dia ele chegou. Ele chegou. Um dia ele foi apresentado. Para ele... eu só comemoro a Páscoa, tal, é ok, né? A questão da passagem, da morte, né? A morte para a vida, da escravidão para a liberdade, enfim, todas essas coisas. Ok, mas antes disso teve um nascimento. Um nascimento. Ele teve que se tornar homem. Ele teve que se tornar. E esse nascimento é quando? Né? Quando ele nasceu. Então aí entra Natal, natalidade, né? Exato. Nascimento, né? Você partir por esse ponto. Então, ele nasceu. Então, se ele nasceu, nós não podemos jamais tentar encobrir, né, esse momento. Porque quando alguém, Alfredo, qualquer um, muitas pessoas, nem todas, né? Mas, de repente, alguém fala, olha, o que foi que aconteceu? Tá? Olha, um dia... Aqui o aniversário, olha, veja bem, o Dia dos Pais aqui dos Estados Unidos é diferente do Dia dos Pais do Brasil, né? Que, se não me engano, é segundo domingo de agosto no Brasil, e aqui é depois do Dia das Mães, que seria em junho, né? O Dia das Mães é o mesmo mesmo tempo, mas o Dia dos Pais é diferente. Aí o que aconteceu? Eu estava um tempo aqui, quando foi na segunda-feira, minha irmã me ligou e disse, vem cá, você ligou pro pai ontem? Eu falei, pro pai ontem? Por quê? Eu falei, não, porque ontem foi o Dia dos Pais. Né? O Dia dos Pais de quê? Eu tava, aqui o Dia dos Pais é um, no Brasil outro, e você não estava ligado ali na mídia, né? Então esqueceu o dia. Tá? Às vezes você encontra alguém, por que foi? A pessoa tá muito triste, né? O que foi que aconteceu? Isso não seria Jesus, que Jesus não está se ligado nessas coisas. Mas o que foi que você está triste? Não, esqueceram do meu aniversário.
Né? Muita gente é assim, né? Esqueceram do aniversário, esqueceram, né? Nossa, tem pessoas que não é que não tem valor, mas não é a prioridade. Não é prioridade. Não é a prioridade, mas para umas pessoas, o aniversário dela é muito importante. Qual o momento que ela passou a existir? Ela passou a existir com um propósito. Exato. Tá? E qual foi o propósito do seu? O propósito de salvação. Tá? Então essa data não pode ser esquecida. Não, nunca. Eu nasci com propósito, Alfredo nasceu com propósito, você que está aí me ouvindo nasceu com propósito, e essa data precisa ser lembrada. Porque, irmãos, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o Criador do Universo, criou todas as coisas, que contém todas as coisas e por nada é contido. Sabe o que é isso? Tudo está dentro dele, nele vivemos, nos movemos e somos. Sim, então. Ele desce de lá do céu. Sim. E habita dentro do ventre de Maria, se torna um bebê. O Deus Criador do Universo, Salomão, quando faz o templo, ele diz assim: os céus dos céus não podem te conter, quanto mais esse templo que eu fiz. Ele vem habitar no corpo de um homem. Sabe o que é isso? É verdade. Isso é algo muito grande, é a coisa maior que já aconteceu em toda a maior. É antes e depois de Cristo, gente. Não existe, antes e depois do nascimento. Não existe coisa. O Criador se tornando criatura. Isso é algo assim tão fantástico. Que não pode ser apagado. Não tem como. Se você esquece o nascimento, se você esquece a concepção de Cristo, ele se tornando homem, e é por isso que existiram tantas heresias no princípio, tanto o arianismo, eitiquenismo, tanto essas seitas que saíram do arianismo, que negavam a divindade de Jesus, porque fala Deus não pode, os gnosticismos, que Deus não pode habitar em corpo humano, que o corpo é mau, sim, foi tudo por causa disso. Então pronto. Então quando ele veio do céu e habitou no corpo de homem, nós lembramos do nascimento, você lembra de toda a passagem. Cristo tem que nascer. Por que ele tem que nascer bebê? Porque ele tem que resgatar o homem desde do ventre materno até a velhice. Ele resgata o homem inteiro. Por isso ele nasce criança. É algo muito grande e muito poderoso para não esquecer. Essas correntes em relação ao que está acontecendo hoje, de você tentar quebrar alguns símbolos, né? No caso, ela vem aí da década de 90, do começo da década de 90, porque até então a preocupação, até a década de 90, dada até a mídia, a tecnologia, tudo, a preocupação, o espírito de Natal era realmente mais forte, muito, o espírito natalino. Aí o que aconteceu? Depois, a gente concorda com isso plenamente, né? Que de repente o foco, né, do 25 de dezembro, do Natal, ele começou a cada vez mais ele ser comercializado, né? Se desviar o sentido do Natal. Concordo plenamente com muitos que falam, não, agora é só comércio, só isso. Não, sim, com certeza a gente não está aqui tampando os nossos olhos em relação a isso. Essa não é a questão. Tá? A questão é o seguinte, é que nós não devemos esquecer, como o próprio Jesus falou assim, olha, fariseus, vocês fazem isso, tudo é direitinho, né? Vocês dão dízimo, vocês fazem isso, ok, vocês podem continuar fazendo isso aí, não tem problema. Agora não esqueça das outras coisas. Então é o que hoje está tentando se falar, tentando se manter uma história, mas em cima o quê? Do esquecimento e do apagamento de outra história, criando uma contracultura. Exato, né? Exato. Para que a imagem que eu digo, a lembrança, né, de alguém que nasceu, ela possa ser apagada da vida de uma geração, para que ela... O que é? Eu não sabe nem o que é isso. Então esse é o ponto. Então jamais nós podemos esquecer, tá, que nós temos, né, um Salvador, e que esse Salvador, como qualquer um de nós, como nasceu com homem, ele nasceu numa data. Tá? E a data de 1º de janeiro, ele pode ter nascido até dia 31 de dezembro. São vários dias durante o ano, mas em um dia desse ele nasceu. E por uma situação que foi usada, o Senhor usou um homem, né, Constantino, né, um imperador, através dele, né, começou essa história, né, porque ele pegou uma data, ele acoplou a data, ele se ajeitou naquela data e em cima dessa ele continuou, né, trocando, né, o sentido da adoração que era do sol, passando para o nosso sol da justiça, que se chama Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele fez o inverso que está se fazendo hoje. Exatamente. Aí, ó. Ele pegou o que era pagão e falou, não, vocês vão obedecer, nós vamos substituir isso por algo que é de Deus. Então, e agora eu tiro o paganismo e coloco o cristianismo. Hoje em dia estão fazendo o contrário. Pois é. Não é? Ele fez o contrário. Estava dominado por paganismo. Ele falou assim, não, é assim. Olha que vitória. Então pronto, aqui ó, Jesus nasceu em 20... É uma pergunta, tá? É uma pergunta.
nós não sabemos, não existe, né? Uma data certa, específica, tá? Mas que ele nasceu no nosso 25 de dezembro, que é o nascimento, né? Eu pergunto pra alguém, vem cá, quando é que você casou? Falou, depende. Falei, mas como depende? Falou, não, tem dia que eu me casei na igreja e teve dia que eu fui aonde que eu fui no cartório. Mas peraí, qual é o dia do seu casamento? Tá? Tem um dia que foi feito legal, juridicamente falando, e tem o dia que teve a cerimônia. Né? Qual que você considera? E aí, gente? Então, entendeu? Exatamente. Para isso eu posso mudar de datas. Para isso eu posso mudar de data. Agora eu não posso, né? Mas então nós estamos aqui para dizer que nós estamos comemorando o Natal. Por quê? Porque ele vive, ele existiu, ele nasceu, morreu, ressuscitou. E tudo isso nós reconhecemos que houve um envio. E esse envio tem que ser registrado. Louvado seja Deus. Tá bom, Alfredo? Olha aí, ó, Alfredo. Eita, nós já estamos passando da hora aí, né? Suas considerações finais, e na próxima semana nós estaremos falando, né, no dia 25, né, que vai ser o nosso último episódio de Natal. Nós vamos continuar falando muitas outras coisas com certeza, mas hoje tá aqui, ó. Jesus nasceu em 25 de dezembro, sim ou não? É só você ouvir esse Parabolando, né, podcast, que você vai saber de onde é que veio, quem foi que implementou e o porquê que aconteceu. Tá bom? Considerações finais do Alfredo e vamos lá. Meu irmão, minha irmã, então, vamos dizer, eu sei que nós olhamos para o mundo e dizemos, irmão, mas está desse jeito. Ok, mas... Façamos diferente, como fez Constantino. Não é? Nós somos cristãos e sabemos o verdadeiro sentido do Natal. É o nascimento do nosso Senhor. Nós somos luz do mundo, nós somos sal da terra. Nós ditamos para o mundo o que tem que fazer, não o mundo para nós. Exatamente. Então nós fazemos diferente, nós celebramos Jesus Cristo, nós proclamamos que Ele nasceu, nós proclamamos que o Sol da Justiça veio nos visitar para a nossa salvação. Amém. Então, amém? Muito bem, muito obrigado por você estar nos assistindo aí, nos acompanhando. Compartilha aí o nosso episódio e na próxima semana estaremos juntos mais uma vez para o nosso último episódio do Parabolando Podcast de Natal, especial de Natal desse ano de 2023. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.